A verdade é relativa? Vamos para mais um assunto polêmico, porque hoje em dia está muito comum a gente relativizar a verdade. Quem nunca escutou? O que pode ser verdade para mim não é para ti? Mas não é bem assim. A verdade, ela não é relativa. Sinto muito e te desapontar. Na verdade, ela é uma só. Só existe uma verdade. Só que existem pessoas que elas não querem lidar com a vontade e aí ficam relativizando ela para tentar justificar as suas próprias falhas. Eu não sei como pegar um exemplo sem ser polêmica, mas vamos botar aqui, vamos tratar de um assunto sério, que a obesidade, ela é uma doença, né? E hoje as pessoas relativizam muito a obesidade de que tu tem que aceitar um corpo gordo. E eu acho que as pessoas elas são muito extremistas nesse sentido. Porque ninguém está dizendo que todo mundo tem que ser, né, uma musa fitness. Nem todo mundo precisa ser um fisiculturista. Eu acho que não é isso. É que quando tu diz que a pessoa tem que se cuidar, as pessoas já imaginam isso. Só que não é assim, né? Até para tu conseguir chegar nesse patamar é muito difícil. Só que as pessoas elas ficam justificando de que se tu fala de uma pessoa obesa, como se tu tivesse sendo preconceituosa. Só que não é assim. Eu acho que, claro, que cada um pode ser o que quiser, né? Nós estamos ainda num mundo e num país livre para sermos e falarmos o que quisermos. Só que, quando a gente fala de obesidade, a gente está falando de uma doença, e de uma doença que hoje mata milhões de pessoas no mundo inteiro. Hoje as pessoas morrem mais de obesidade do que de fome, né? Então, pela primeira vez na história da nossa sociedade, do nosso Homo sapiens, a gente está morrendo mais por comer mais do que por comer de menos. Então, a obesidade ela pode trazer diversos problemas cardiovasculares, né? Respiratórios, diabetes, enfim, N problemas. Eu não sou médica, não posso dizer. E aí as pessoas elas ficam relativizando isso, né? Como se a gente tivesse que achar bonito, porque, primeiro, não é bonito, e segundo, como se a gente tivesse que aceitar. Não tem como aceitar uma pessoa doente. Ainda mais se tu ama essa pessoa, tu não quer que ela seja doente, pelo contrário, tu quer que essa pessoa ela viva por o maior tempo possível e que viva bem, né? Quem não quer que, sei lá, sua avó, seu pai, sua mãe chegue aos 80, 90, até 100 anos e de uma forma saudável, né? Eu aposto que todo mundo quer ter o máximo de tempo compartilhado com aqueles que a gente ama e um tempo de qualidade. Então, quando a gente relativiza as coisas, a gente deixa a verdade de lado. E a verdade na questão da obesidade é de que ela é uma doença. E a gente não pode relativizar isso, porque ao fazer isso, a gente está matando aquelas pessoas, a gente está de acordo com o suicídio delas, né? Porque daí elas não se cuidam, elas continuam comendo mal. É como se você tivesse ali assinando o atestado de óbito dessa pessoa. E claro, a gente pode trazer isso para diversos ramos, né? Vários assuntos da nossa vivência, tanto parte de relacionamentos, tanto da parte de saúde, tanto da parte de profissão. Uh, a verdade, ela é uma só, né? Outros assuntos polêmicos, sei lá, gênero, enfim, né? Existem coisas que elas simplesmente são. E relativizar, fazer aquilo, pode ser o que quiser, só traz confusão e aprisionamento nas pessoas, né? Porque as pessoas acham que a liberdade de tu poder fazer e ser o que quiser é liberdade, mas na verdade ela é um aprisionamento, porque você fica preso àquilo, ao invés de se tornar livre, né? É engraçado que quando a gente começa a pensar e refletir mais sobre esses assuntos, a gente percebe que ter uma rotina e ter regras é o que nos deixa verdadeiramente livre, porque a gente não precisa gastar tempo e energia pensando no que fazer, porque a gente só simplesmente faz. E
Então, aquela coisa, uma vez eu discuti com um chefe meu, que eu falei pra ele, tu não pode ser o que tu quiser. Ele era baixinho, assim. Eu falei, por exemplo, se tu quiser ser um jogador de basquete, tu não teria como. Tu não pode ser um nadador. Também não tinha, ele era mais magro que eu acho. Tu não tem o biotipo para ser um nadador. E ele insistia que não. Se ele quisesse ser um nadador, se ele tivesse treinando, ele poderia ter sido. Entende que isso só traz frustração para a pessoa, porque existem certas coisas que simplesmente são. E a verdade, ela é uma só. Para tu ser um jogador de basquete, tu tem que ter uma altura X. Para tu ser um nadador, tu tem que ter um biotipo Y, né? E se tu não tem, tu só vai te frustrar, porque tu vai tentar fazer aquilo e não vai conseguir. Então, essa coisa de que a gente pode ser e pode fazer o que quiser, só vai nos trazer confusão, porque a gente tem um leque de opções para decidir e a gente não vai conseguir decidir, porque toda vez que tu tiver que escolher um, tu tá abdicando de escolher os outros, então a gente nunca vai conseguir, ainda mais porque essa geração tem o FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, que é a sensação de perder. Então ninguém quer perder de fazer uma coisa. Só que a vida é assim, a vida são escolhas. E toda vez que você escolhe uma coisa, você deixou de escolher todas as outras. Né? Quando você escolheu a faculdade que você cursou, você deixou de escolher todos os outros cursos. Quando você se casou com a sua esposa ou com o seu marido, você deixou de se relacionar com todas as outras pessoas. E tá tudo certo, e é exatamente assim que tem que ser. Então, quando a gente tem muitas opções, a gente acha que pode escolher tudo e na verdade a gente não escolhe nada, porque a gente não quer perder as outras coisas. Então, quando a gente tem esse pensamento de que a gente pode ser e pode fazer o que a gente quiser, isso só nos gera frustração, né? Eu acho que a gente precisa voltar a colocar os dois pés na realidade e entender que as coisas elas são do jeito que elas são. Não importa se você gosta ou não gosta, né? Pode ser que você odeie brócolis e ame hambúrguer, mas a verdade é uma só. O brócolis vai fazer melhor para sua saúde do que um hambúrguer. Pode chorar, pode espernear, pode ir fazer discurso na ONU. A verdade, ela é uma só e ela não vai mudar só porque a gente tem opinião e sentimento sobre as coisas. Então, quanto mais a gente entender isso, viver na realidade e de que a verdade ela é imutável, a gente vai ser muito mais feliz.